e eu via meu filho como se dentro de uma gaiola. E eu gritei dentro dessa igreja muito alto, as obreiras, acredito que todo mundo escutou. Eu gritei: Gabriel, saia pra fora, Gabriel. O desespero de uma mãe que estava perdendo seu filho para o mundo, mas através da oração, o Senhor trouxe ele de volta. Assista comigo esse grande testemunho. Me chamo Rosângela, sou mãe de 2 filhos, né? Guilherme, de 16 anos, e o Gabriel, que é o que vai estar hoje aqui nesse testemunho maravilhoso. Gabriel foi nascido dentro da igreja, cresceu, um menino muito abençoado, mas teve um certo tempo da vida dele que ele se rebeliou, né? Quis sair da igreja, ficou fora, foi querer conhecer o mundo, né? E nesse período ele sempre gostou de moto, de carro, muita velocidade. Ele aprendeu a fazer muita manobra, fazia vídeo, muitas coisas. E o meu coração se entristecia muito, gente. Porque você criar um filho dentro da igreja e você ver o seu filho sair para o mundo, assim, não é fácil. Meu filho chegava de madrugada, muitas vezes, alcoolizado. Só que o que sempre me dava uma esperança, pastora, é o temor que ele tinha das coisas de Deus. Sim. Porque eu espiava ele chegar pela janela, mas ele nunca conseguia olhar na minha face, porque ele tinha bebido. Ele puxava o bonezinho dele no rosto para não olhar para mim, porque o coração dele ardia de me dar esse desgosto. Ele não conseguia. E eu ali na peleja, sempre orando, sempre aqui dentro, nunca deixei nada abalar minha fé no sentido de estar na obra. A pastora Daniele sabe, nunca parei. É verdade. E teve uma época que os nossos cultos aqui, os obreiros faziam aquela escalinha de oração, lembra, pastora? Lembro. 5 minutos, 10 minutos cada obreiro, enquanto o culto estava correndo. E todas as vezes que eu estava lá atrás, eu era Gabriel, Gabriel, Gabriel. E teve um culto aqui, que eu estava aqui atrás, e a pastora falou sobre prisão espiritual. Esse eu nunca te contei, pastora. E nesse dia a senhora falou muito sobre grades e eu via meu filho como se dentro de uma gaiola. E eu gritei dentro dessa igreja muito alto, as obreiras, acredito que todo mundo escutou. Eu gritei: Gabriel, saia pra fora, Gabriel. Porque a senhora usou essa palavra no púlpito e eu usei o nome dele completo. E eu caí de joelho nesse dia. Eu fiz uma poça de lágrimas diante do meu joelho, assim. E continuei na oração e na consagração. E a minha empresa é anexo com a empresa dele. É uma sala só, dividida por uma parede. Ele tem uma barbearia. E na segunda-feira ele não trabalha. E eu sempre vou lá dar uma ajeitadinha e tudo. E eu tô sempre lá limpando e orando. E nessa segunda-feira eu falando com o Senhor. Eu orava, eu colocava a mão nas cadeiras dele e falava: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Tá doendo, tá doendo. E aí eu coloquei no celular um louvor. E como eu fazia parte da coreografia aqui da igreja, eu gosto muito de dançar na presença do Senhor. E naquele momento o Espírito Santo me impulsionou: dance, dance, porque hoje você vai dançar para mim, sem plateia. E eu comecei a dançar, pastor, e aqueles gestos que eu fazia, jogava minha mão e eu clamava, e eu chorava, e eu falava. Eu puxei a cortina daquela porta da barbearia e eu dancei muito, muito para o Senhor. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira tinha culto dos homens aqui. E meu esposo veio com ele pro culto. E quando eu cheguei, eles chegaram do culto, eu tava no sofá, meu esposo veio correndo e falou assim: corre aqui, porque o Gabriel voltou para Jesus. Glória a Deus. Eu corri lá na garagem, eu abracei ele, eu ergui ele, eu chorei tanto. Porque a lágrima de uma mãe, o joelho de uma mãe move o mundo espiritual. Ainda que o seu filho esteja lá fora, não sei o motivo, porque o diabo ele é perito em armar cilada para tirar o teu filho, para entristecer o teu coração. Mas o Deus de Israel, que tem convicção no teu coração, que move a tua fé, mãe, não desista de orar. Levante na madrugada, se ele estiver para fora, coloque as mãos sobre a cama, sobre o travesseiro. Eu orava muito na moto do meu filho. Então ele se reconciliou. Eu dancei na segunda-feira para Jesus. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu dentro daquela barbearia. Na terça o Gabriel se reconcilia. E no domingo, pastora, era 5 e pouquinho da tarde, ele falou assim: mãe, eu vou dar uma voltinha só de moto e já vem pra gente pro culto. Eu falei: filho, mas já tá quase em cima da hora. Não, mãe, só uma voltinha.
E ele foi lá onde a gente mora, tem um bairro, tem uma rua lá que ela é denominada, né, Rua do Grau, onde vão lá os motoqueiros fazer as manobras. E ele foi fazer essa manobra e ele caiu de moto. Fazia uma semana que ele tinha voltado para a igreja. E eu estava aqui no culto e nada do Gabriel chegar, De repente meu esposo levanta, pega o celular e sai para fora. E ele volta e fala assim para mim: gente, eu tô tremendo demais porque... Tá vivendo, né? O que tá contando, né? E meu esposo chega e fala assim: a gente vai ter que sair do culto, porque aconteceu um acidente com o Gabriel. E eu já me desesperei. A gente chegou ali no UPA, ele estava ali com a cabeça baixa. Ele tinha se quebrou clavícula, quebrou perna, estava com o lado direito todo quebrado. Ele falou: mãe, eu tô bem. E ali foi um processo dele, ficou 45 dias em cima de uma cama, pastora. Precisou de banho, precisou de tudo. E eu creio assim que Deus fez tudo tão perfeito, porque ele mesmo falou com a boca dele: mãe, se eu não tivesse me reconciliado antes do acidente, eu não ia, porque as pessoas iam imaginar que eu vim pelo acidente. Mas hoje eu entendo que o Senhor, ele fez isso para que eu tivesse um momento com ele. Porque ali acabou os amigos. Acabou tudo. Ficou eu, o pai e ele, e o Senhor Jesus dentro daquela casa. E hoje, graças a Deus, ele está firme, né? Para a glória de Deus. A glória de Deus. Que testemunho gostoso, né, irmão, de assistir. Testemunho, como eu digo, testemunho simples. Mas, se você for ver, os testemunhos simples é os mais edificantes. Os que mais falam conosco. Eu até achei que seria dessa maneira, né? Que ele poderia sofrer um acidente ou alguma coisa. Aí sim ele iria voltar para os caminhos do Senhor. Mas foi totalmente ao contrário, né? Mas foi um pouco diferente, né? Você viu que ele aceitou a Jesus, passou a semana, ele sofreu um acidente. E esse acidente, tenho certeza que isso foi de Deus, porque isso foi uma divisão ali que Deus, a partir deste acidente, né, Deus tirou tudo. Tirou amigo, tirou aquilo que... Porque poderia ser que se ele continuasse e ele não tivesse esse particular com Deus, talvez ele poderia voltar pro mundo. Mas ele permaneceu, teve essa experiência com o Senhor e Deus deu esse grande livramento. E eu me alegro, né? Você vê a alegria desta mãe, feliz porque Deus resgatou o seu filho novamente, e tudo através da oração. E eu creio que através também do exemplo dela como uma mãe e como uma serva do Senhor, também o seu esposo, né? Porque a gente também tem que entender o momento, e não é através de cobrança que a pessoa irá se converter, que a pessoa vai voltar. Porque se nós for ver na palavra, não é por força, não é por violência. É o Espírito Santo que vai convencer. Então, através da oração daquela mãe, o Senhor foi lá e trouxe ele de volta. Então, glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus por esse testemunho e por esse podcast, por nos contar essa linda história. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.